Muito boa tarde, estamos de volta mais uma vez com o nosso programa Coisas do Cotidiano. Hoje com o tema Saúde e Espiritualidade. Temos a honra de receber por primeira vez em nosso programa Dr. Luiz Carlos Bandeira Santos Júnior, mais conhecido pelos íntimos como Bandeira. Boa tarde, meu brother. Tudo bem? Obrigado pelo convite, é uma satisfação estar aqui no seu programa, né? E vamos conversar. Fico feliz em saber. O Bandeira é palestrante espírita, médico ortopedista, professor universitário, integrante da AME, Jataí, Associação Médica Espírita, e o cara. Você já pode mandar suas dúvidas, sugestões para o nosso WhatsApp no 64996031234 ou para o fixo aqui do nosso estúdio no 64 3014 4009. O nosso programa é retransmitido pelas páginas do Centro Espírita Allan Kardec de Jataí, Casa do Caminho de Jataí, Mansão do Caminho da cidade de Quirinópolis, Centro Espírita Allan Kardec de Mineiros, Lar Espírita Forças do Amor de Jataí, Livraria Espírita Allan Kardec de Jataí e Rádio Portal da Luz da cidade de Dourados, Mato Grosso do Sul. Bandeira, como é de praxe, o nosso convidado é sempre convidado para fazer a oração inicial. Fica à vontade. Muito obrigado. Meus irmãos e minhas irmãs, toda oração deve sempre englobar pelo menos duas palavras: gratidão e perdão. Então, começando pela primeira, vamos agradecer a Deus o reencontro, a oportunidade, os momentos, sejam eles bons ou ruins, sejam momentos bons ou momentos difíceis. Vamos agradecer a Deus a oportunidade da evolução, afinal é a nossa busca. E no sentido do perdão, vamos usar o perdão dos dois lados. Nos possam ofender ou que possam nos magoar. A medida do perdão está em nós. Vamos pedir a Deus a perseverança, a tranquilidade e a certeza do prosseguimento nessa jornada. Vamos pedir a proteção à nossa saúde, agradecer o privilégio do convívio com aqueles que infelizmente já partiram desse orbe e cumpriram a sua jornada evolutiva, e nos colocar à disposição para sermos seres humanos melhores, na busca de sermos bons exemplos e seguirmos bons exemplos. Vamos convidar a toda espiritualidade amiga para que esteja conosco nesse e nos próximos momentos. Muito obrigado, Senhor, e que assim seja. Inúmeros estudos têm apontado que a espiritualidade traz benefícios para a saúde física e mental. Trata-se de conjunto de espiritualidade, trata-se de conjunto de valores morais, mentais e emocionais que norteiam pensamentos, comportamentos e atitudes e que podem ter conexão com algo transcendente ou mesmo a fé. Os bons sentimentos elevam a frequência de emoções positivas com reflexos na qualidade de vida e também no tratamento de doenças. A cardiologista Lucélia Magalhães ratifica que ciência e espiritualidade podem se somar quando o assunto é saúde. Segundo ela, existe atualmente forte evidência que nossos sentimentos, emoções, atitudes e valores definem uma série de riscos ou proteção das doenças do coração e outros órgãos. Os estudos científicos, diz ela, sobre o tema, nos últimos 4 anos têm sido enormes. Segundo a médica, a espiritualidade proporciona sentimentos como perdão, gratidão, empatia e otimismo, que produzem e liberam substâncias anti-estresse, como as serotoninas e endorfinas, que são benéficas à saúde vascular. Por outro lado, a raiva, o pessimismo e o medo liberam hormônios do estresse, como adrenalina e cortisol. Outra cardiologista, a doutora Maria do Rosário von Flach, integrante da coordenação do Grupo de Estudos em Espiritualidade e Medicina Cardiovascular, GENCA, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, SBC, da Bahia, afirma que a espiritualidade inclui o contato com o sagrado, a busca por uma relação íntima com aquilo que está para além do físico.
Ela lembra que muitas vezes é confundida com religiosidade, quando na verdade não necessariamente requer práticas religiosas. Trata-se da dimensão da consciência, que é a busca pela transcendência, seja essa considerada Deus, o universo ou a verdade íntima, afirmou a doutora. Segundo ela ainda, o interesse pelo tema da espiritualidade e saúde cresceu consideravelmente nos últimos 10 anos e ganhou status de interesse científico, sendo acolhido por revistas de referência ao redor do mundo. Milhares de artigos tratam do tema na atualidade. Em setembro passado, a SBC divulgou a primeira diretriz de espiritualidade em saúde, uma recomendação considerada inédita para que médicos abordem a espiritualidade com seus pacientes. O documento orienta cardiologistas e médicos em geral sobre a melhor forma de abordar questões de caráter espiritual durante os atendimentos. Não se trata de orientar pacientes quanto à religião, mas dar oportunidade para que se expressem quanto à sua fé e questões espirituais que podem surgir durante o tratamento médico. A espiritualidade e a religiosidade são recursos valiosos utilizados pelos pacientes no enfrentamento das doenças e do sofrimento. O processo de entender qual a relevância, identificar demandas e prover adequado suporte espiritual e religioso beneficia tanto pacientes como a equipe multidisciplinar e o próprio sistema de saúde, cita o texto. Luiz Carlos, alguém te chama de Luiz, Bandeira? Poucas pessoas, mas eu gosto do meu nome, pode ficar à vontade. Não, é porque eu falei assim porque, como eu também tenho o nome do meu pai, quando falam Eudes, eu fico assim uns 15 segundos para saber que é comigo. Não, porque Carvalho virou nome, né? E Bandeira virou nome, Luiz Carlos e Júnior. Ah, Júnior também? A família chama de Juninho. É. Eu já imaginava. Bandeira, ser saudável é ter ausência de doença? Carvalho, essa pergunta é muito boa para o nosso bate-papo, mas antes eu queria elogiar esse texto que você traz. Um texto muito rico, um texto muito informativo, muito esclarecedor e que já dá muito embasamento, porque a gente vai conversar aqui a respeito hoje. Então, ser saudável, na verdade, é mais complexo do que somente ser. Na verdade, a gente define ter saúde, ser saudável, mas é mais estar em momentos saudáveis. Ninguém é só saudável o tempo inteiro. E, graças a Deus, também ninguém é só doente o tempo inteiro. A gente vai falar muito disso durante a noite. A Organização Mundial de Saúde, uma organização ligada à ONU, ela, recentemente, ela reafirma a necessidade de que saúde não é somente a ausência de doença, mas o bem-estar físico, mental, psicológico e social. Então, conviver com medo, conviver em sociedades poluídas, conviver em sociedades patológicas, sem segurança, sem saúde, sem necessidades básicas, né, é um sinônimo de ausência da saúde. Então, hoje a gente caracteriza a saúde como ser saudável e estar saudável. Com base nessa sua afirmativa, então, é possível uma pessoa ter saúde mesmo sendo o corpo... Aliás, ter saúde mental, mesmo tendo... Essa também é uma pergunta muito boa pelo seguinte: é necessário que mesmo diante da enfermidade, todos os indivíduos procurem a saúde mental, por mais difícil que isso possa parecer, por mais paradoxal. Vamos lá, Bandeira, eu estou doente, mas aí você me fala para ter saúde mental. A saúde mental nesse ponto vem a ser uma busca pelo equilíbrio, pelo entendimento, pela aceitação de certos momentos. O equilíbrio das emoções, né? Justamente, das energias principalmente, Carvalho. A gente acredita muito nessa situação de boas energias e energias não tão boas. Vou dar um exemplo. Quando a gente tem dois pacientes da mesma idade, do mesmo sexo, com o mesmo tipo de câncer, aquele que utiliza a saúde mental no intuito de entender, aceitar, cooperar, colaborar, né, sofre menos do que aquele que não aceita, que não colabora. Então, isso não é só uma evidência, é um achômetro, né? Isso foi feito pesquisa. Você disse, né? Há mais de 10 anos a gente vem acompanhando isso. Eu sou um cara do século passado, eu sou um médico do século passado, e na minha formação, infelizmente na graduação a gente não tinha isso, né? E eu vi isso nascer, acompanho com muito carinho, gosto muito do tema, e a gente nota que realmente essa transcendência, essa busca da espiritualidade independente da religião, da religiosidade, é muito boa, é muito salutar. E está aí a cunha da espiritualidade, porque Justamente. A pessoa que tem o lado
da espiritualidade desenvolvido sofre menos e às vezes até responde melhor à medicação e ao tratamento. Além de estar esclarecido quanto a muitas coisas que a gente ainda não tem autorização de saber. Por exemplo, é necessário que a criança passe pela adolescência para chegar na fase adulta. E nós, seres humanos, a gente já quer a resposta pronta, a gente quer reproduzir a resposta, a gente quer que tudo dê certo para todo mundo, que o remédio faça efeito com o primeiro comprimido, que no dia seguinte já não se sinta nada. Concordo, o bem-estar é uma coisa muito boa, mas é necessário que a gente trabalhe para esse bem-estar, que a gente busque esse bem-estar. Então, é possível e é necessário que mesmo diante de várias patologias, você mantenha a sua saúde mental. Por exemplo, um diabético que mantém a sua saúde mental, a sua sanidade mental, ele evita as dietas ruins, né? O hipertenso vai evitar os temperos salgados. Então, são várias situações que, independente da patologia que o paciente apresente, a saúde mental é fundamental na preservação desse indivíduo. E esse dado que você colocou, ele é tão importante porque a pessoa, quando está com as emoções equilibradas, ela se gosta mais. Então, ela não quer que o corpo sofra, ela não quer perecer por uma doença, então ela se cuida mais. E pegando o gancho no exemplo que você deu do diabético, ele procura mais o equilíbrio da alimentação, estando melhor emocionalmente. Justamente. Ao contrário daquela pessoa que já jogou a toalha, ou realmente que está com algum transtorno como depressão, e aí ele amolece nesses cuidados, aí é ladeira abaixo. Mas eu queria te colocar mais uma situação, porque nem tudo são flores, né? É preciso que a gente faça uma abordagem para que o nosso ouvinte entenda uma coisa. O excesso, tem um ditado que os antigos falam, tudo em excesso faz mal. E quando você pega essas pessoas que estão equilibradas, que estão nesse intuito de se preservarem, né? Elas podem atingir um nível tão bom que elas começam a relaxar. É a famosa zona de conforto. Então, já pegando o gancho do diabetes, né? Aproveitando o gancho do diabetes, o paciente sofre e aí vem aquele problema psicológico. A Luciana não está aqui para conversar com a gente, mas ela sempre fala muito disso. Vem a não aceitação. E aí é individual. Cada ser humano é um mundo maravilhoso, todos merecem respeito, mas ninguém é igual a ninguém. Então, quando a pessoa começa a se aceitar, se respeitar, se gostar e começa a se cuidar, ela melhora. Ela colhe o fruto daquele trabalho que ela está fazendo. Só que quando ela baixa a guarda, quando ela entra numa zona de conforto, ela pode voltar a ter problemas e malefícios. Então, tem uma frase que eu gosto muito: orai e vigiai. Você tem que estar em saúde constante, você tem que buscar o trabalho da saúde constante. Para o nosso ouvinte entender, porque infelizmente, quando a gente fala de espiritualidade, muita gente ainda liga com religião. Nós podemos diferenciar religião de espiritualidade? Sim, é muito importante que a gente tenha uma boa noção dessas duas situações. A espiritualidade, ela é mais antiga, ela é mais ampla, a espiritualidade é natural do ser humano. E o que vem a ser a espiritualidade? A espiritualidade é essa ligação que a gente tem com aquilo que não se explica, aquilo que você acredita sem que haja evidência. O pessoal chama de fé. E você não precisa de uma religião para que isso aconteça naturalmente com você, independente do seu grau de instrução, por exemplo. Independente da sua cultura, do país em que você viva. Já religião é um conjunto de ações, de rituais, de liturgias ou de comportamentos. É uma doutrina que se segue, né? Justamente, que varia de lugar, de cultura. Então, resultado. A Igreja Católica, como era na Idade Média, mudou. A Igreja Católica, como era na Idade Moderna, mudou. No período contemporâneo, a gente tem visto muitas coisas mudando historicamente. Mas a Igreja Católica continua sendo uma religião muito praticada. Nesse aspecto, surge o Espiritismo, né, que, independente de ser religião, é um movimento filosófico que busca trazer esse entendimento, sem proibir que as pessoas entendam da religiosidade. Muito pelo contrário, a religiosidade é uma coisa bem vista, muito boa, né? E a religião, muitos definem como um caminho para se chegar a Deus. Vários são os caminhos. E mais ainda são os caminhantes. Como cada um percorre seu caminho, é uma jornada íntima, pessoal, subjetiva e que pode servir de exemplo para várias pessoas. Muitas pessoas falam assim: eu vou na Igreja Católica, eu me sinto tão bem. Outros falam: eu vou no culto evangélico, eu me sinto tão bem. Eu venho aqui na pregação espírita, parece que está pregando para mim. Que bom.
são religiões que podem vir a te ajudar, que é o intuito de toda religião, né? Fazer essa construção, esse auxílio. E não necessariamente a pessoa espiritualizada precisa ter uma bandeira religiosa. Justamente. O ateu pode ser espiritualizado, desde que ele busque a sua transcendência, ele está espiritualizado. Ou seja, a espiritualidade, ser espiritualizado seria o sentimento da transcendência. A religião seria apenas o caminho para aquele que não consegue chegar a isso sozinho. Carvalho, me veio uma intuição aqui na cabeça, eu vou falar, vou usar o coração. Se você gosta de música, você não é obrigado a ouvir sempre o mesmo rádio, a mesma estação de rádio. Você pode ouvir uma rádio que toque música antiga, que toque música sertaneja, você vai gostar da música, né? Agora, a questão de você, então, gostar da música seria espiritualidade. A rádio que você gosta de ouvir, que você sintoniza sempre, aí seria a sua religião. Né? Bandeira, a Organização Mundial de Saúde reconheceu oficialmente e inseriu a espiritualidade em seu conceito de saúde. Como pode a espiritualidade, não necessariamente ligada à religião, ter esses efeitos positivos sobre quem passa por algum sofrimento, seja ele físico, emocional ou mental? Olha, foi muito inteligente por parte da Organização Mundial de Saúde tomar essa atitude. E aí eu vou fazer uma contextualização e dar uma volta para chegar onde a gente quer. Vamos imaginar bons sentimentos, bons encontros, bons amigos, boas conversas, bons diálogos, bons ambientes, boa comida, boa música, bons encontros, né? Tudo isso deixa a gente feliz. Então a gente vai chamar isso de energia boa, energia positiva. Vamos pensar o contrário. Um encontro muito ruim, pessoas desagradáveis, pessoas que nos maltratam, situações desfavoráveis, né? Então isso já começa a gerar o antônimo, o oposto. E a gente vai chamar isso de energia não tão boa. Alguns vão chamar de energia ruim. Então, o que a maioria das pessoas que entende acredita que haja? Um desequilíbrio entre as energias. E ninguém vive só na energia boa ou só na energia ruim. É normal que a gente oscile de maneira adequada entre essas duas energias. E aí, quando a gente vai muito para uma ou muito para outra, começa a vir um desequilíbrio. Como diz Buda, caminho do meio, né? Justamente. E aí, resultado. O Buda é da religião budista, né? Uma excelente religião. Não estou aqui para criticar a religião, pelo amor de Deus. Muito boa. Mas os entendimentos, as filosofias, os ensinamentos, né, são maravilhosos. Então o problema não são as religiões em si, mas os religiosos, né? E aí, continuando a nossa resposta. Quando a OMS faz isso, ela entende que aquelas pessoas que querem melhorar buscam sempre a energia boa. Né? Enquanto que aquelas que não ligam de estar perto dessa energia ruim vão ter sempre um padrão vibratório, uma descompensação, um desequilíbrio. E aí o problema é que os seres humanos não entendem que é uma construção, é um processo, existe uma demora, um tempo necessário para que as coisas aconteçam. Então eu quero o remédio agora, para daqui a uma hora eu não estar sentindo nada. Só que eu tenho 160 quilos, eu nunca fiz exercício, eu não faço caminhada, eu durmo mal, eu fumo, eu tenho maus hábitos. Ou seja, o que a OMS começa a entender é que quando as pessoas se aproximam da espiritualidade, usam sua espiritualidade, seja por meio de várias religiões, elas começam a ter boas práticas, bons hábitos, se afastar de malefícios, e isso influencia sobremaneira na construção da saúde, no estar saudável. Eu me recordo agora de uma prática da Prefeitura de São Paulo, que eu não sei se nessa gestão tem, mas veio da gestão passada, que eles pegam pacientes do Hospital das Clínicas que já estejam entrando nas fases consideradas terminais, que já não estão respondendo mais à medicação, que já entraram na zona de conforto. Botam dentro do ônibus e levam para o Sopão de São Paulo para ajudar a servir aqueles moradores de rua em plena madrugada. Então elas fazem de tudo, desde servir as pessoas, organizar a fila, recolher talheres sujos, lavar tudo. E a experiência disto é que mais de 75% desses pacientes começam a responder à medicação e grande parte deles, inclusive, melhoram das enfermidades. Impressionante. E aí o que acontece? Um grupo entende, acredita e pratica. Outro não entende, critica e joga pedra. Esse é o ser humano, essa é a nossa escola. Várias são as salas de aula, né? A escola é uma só.
E aí começa um problema muito sério. Aquilo que eu não evidencio, aquilo que eu não posso tocar, ou que eu posso provar, eu não acredito. Aí começa um problema muito sério, né? A gente vê muito isso acontecer com pacientes com depressão. Fizeram uma pesquisa fantástica. Oh, perdão, minha bengala. Essa bengala tá... Obrigado, Carvalho, perdão. Perdão, ouvinte. O que acontece é assim, os pacientes com depressão, eles eram convidados a participarem dessas jornadas, desses grupos de auxílio, né? Com sopa, com alimentação, e aqueles que podiam participavam, ajudavam a preparar o alimento. Aqueles que não sabiam, conversavam, brincavam com crianças, ou pelo menos assistiam. E foi unânime em entender, foi unânime em descobrir que todos apresentaram melhora. Uns muita melhora, outros poucas melhoras, mas todos apresentaram melhoras. E se você pega um paciente com câncer e a melhora dele é começar a responder medicamentos, nossa, que evolução fantástica, né? A gente, então, com base nisso daí tudo, nós já podemos dizer que, finalmente, espiritualidade e ciência já começam a caminhar mais ou menos juntos, ou ainda estão apartadas no sentido de serem antagonistas? Bom, aí depende do ser humano. O que acontece? Eu, graças ao bom Deus, tive uma família que me privilegiou com estudo. Então, mesmo sendo humilde, meu pai falava assim, você vai estudar. E a gente lá em casa, eu trabalho desde os 10 anos de idade, mas nunca afastei do estudo. E quando você começa a ter a noção do estudo, entender a ciência, você começa a questionar. E aí tem uma frase que eu gosto muito que diz que o que move o mundo não são as respostas, né? São as perguntas, são os questionamentos. Bom, quando você entende, você pode ajudar a quem não entende. E aí, eu sempre falo que tem dois tipos de pessoas, os dois sabotadores, né? O que é o sabotador? Tem dois tipos de sabotador. O sabotador que sabe e não quer ensinar, e o sabotador que não sabe, mas não quer aprender. Quando você pega um ser humano que, diante de alguma coisa que ele não entende, que ele não tem evidência, que ele não comprova, que ele não enxerga, e ele fala, eu não acredito, respeito. Cabe o respeito. Agora, que também haja respeito da parte dele, em saber que existem pessoas que buscam a explicação de uma maneira racional para que se faça uma explicação, uma abrangência maior. Enquanto a gente não consegue, enquanto não nos é permitido, carne que somos, imperfeitos que somos, entender toda a vastidão do poder da criação divina, a gente vai se satisfazendo com aquilo que a gente vai conseguindo. Então, por exemplo, o que a gente aprendeu nos últimos 100 anos? É maravilhoso. Mas se eu pegar 100 anos antes, a gente aprendeu muito pouco. Mais 100 anos antes, menos ainda. Então, o que a gente vai ver é que todos os dias a gente tem muito a aprender. Nesse aspecto, existem três correntes. Uma é que ciência e religião, ciência e espiritualidade, estariam sempre em conflito, né? Eu, particularmente, prefiro não pensar assim. Eu acho que é momento de ciência e religião estarem unidas. Porque também não adianta ficar igual a segunda corrente, que fala cada um no seu lugar. Não. Eu respeito a ciência, eu respeito a religião, mas eu acho que as duas devem andar juntas. E a gente, a cada dia que passa, a cada pesquisa que é feita, a cada estudo que é feito, a gente começa a ter mais e mais evidências estatísticas, científicas, reais, reprodutíveis, que uma auxilia a outra. Carl Gustav Jung escreveu: o homem é um ser religioso. Ele afirma que, intrínseca e intimamente, o ser humano busca o sentido da vida através da sua transcendência, entre parênteses, espiritualidade. A gente pode colocar que estaria aí nessa busca pela espiritualidade uma espécie de assinatura divina mostrando a nossa origem espiritual? Sim, sim. E aí a gente volta lá naquela pergunta da espiritualidade, né? Quem sou eu? De onde vi? Para onde vou? De onde viemos? Para onde vamos, né? Por que aconteceu comigo? Por que acontece com fulano, com Beltrano? Então, são perguntas que mostram que a gente tem um porquê. Muitas vezes não sabemos o porquê, mas nem por isso, né, a gente deve ter medo da caminhada, a gente deve ter medo de não caminhar, de não evoluir. E aí, resultado, aqueles que, mesmo sem entender, mesmo sem compreender, mas que nos seus íntimos sentem que existe um benefício em se perdoar, em se ter boas energias, em se ter bons hábitos, em se cultivar saúde, que faz bem, tô morrer. Carvalho, gente fantástica igual você, infelizmente um dia vai partir, vai desencarnar.
né? Tem tanta gente boa. Ontem desencarnou um artista, Paulo Gustavo, né? Eu assisti um filme dele, eu morri de rir. E aí vem o padre... Aquele padre cantor, me esqueci o nome dele agora, esse negócio da Covid me deixou sem memória. Ele falou assim, foi a primeira vez que o Paulo Gustavo me fez chorar, né? E aí eu parei para pensar na profundidade da frase. A gente fica triste por causa dos costumes que a gente tem, mas a gente devia ter aquela satisfação de saber que a pessoa está evoluindo, né? A morte não é o fim. E o Jung foi muito feliz quando ele diz essa frase, que o ser humano é um ser religioso, é um ser espírita por natureza, espiritualizado por natureza. Porque nessa busca transcendental, o que a gente faz é não conseguir todas as respostas, mas nem por isso a gente vai parar de perguntar. E é interessante a gente observar, Bandeira, quando você estava falando, eu estava aqui reflexionando. Padre Fábio de Mello, perdão, lembrei agora. Fábio de Mello, é espada, né? Lembrei agora, também estou te falando. Eu estava aqui reflexionando, porque sim, somos seres religiosos, no sentido de buscar a transcendência, no sentido de buscar a religiosidade, independente de ser ateu ou não. E isso é tão interessante que o ser humano traz tanto essa essência da divindade, fazendo jus quando Jesus diz, vós sois deuses, nesse caso com D minúsculo, que tudo que a pessoa faz com amor, ela está praticando a religiosidade. Justamente. Se o ateu é um ótimo profissional, ele está praticando a espiritualidade, aliás. Justamente. Se ele é um bom pai, um bom cidadão, ele está praticando a espiritualidade. Quando nós fazemos algo que transcende o nosso mundo fechado, nosso ego, independente da nossa máscara, nós estamos praticando a espiritualidade. Perfeito. Então, basta você agir com amor, que você está praticando a espiritualidade. Afinal de contas, de certa maneira, é isso que Jesus pregou. É a convivência amorosa entre nós, os irmãos. Quando a gente fala de espiritualidade, ela é um guarda-chuva muito amplo que agrega quem tem ou quem não tem religião. Correto. Mas e a prática religiosa? Você acha que ela é capaz de nos criar aquela resistência para o enfrentamento dos embates da vida? Eu não acho. Eu Certeza. afirmo, tenho certeza. E aí a prática religiosa, independente da religião que se siga, o que busca? Por exemplo, eu estava conversando com o Marcos Gonçalves. O Marcos, foi meu professor no mestrado, ele é professor na UFJ com a gente, e o Marcos apresentou um seminário na Liga Acadêmica de Espiritualidade, lá da UFJ. E ele mostrou um trabalho, um levantamento, em que ele entrou no PubMed e colocou as palavras, fez a pesquisa e ele falou coisas maravilhosas. E a gente nota o seguinte, as pessoas que seguem a religião, né, o conjunto de dogmas, liturgias, comportamentos, né, elas buscam o quê? Um padrão de bom comportamento. Você vai ver que as pessoas procuram não fumar, não beber, não estar em lugares perigosos fora de horário. Elas procuram não praticar alguma situação que seja de risco. E aí o pessoal fala, mas então não tem energia, Carola? Não é isso. São pessoas que tendem a se preservar mais. Então, esse é o primeiro degrau, o mais simplesinho, para mostrar que sim, as boas práticas religiosas têm muito a ver com bem-estar. E aí do bem-estar a gente vai expandir e chegar onde a gente quer. Na saúde, na correção de doenças, na correção de problemas, inclusive doenças psicológicas. Eu estava tentando buscar aqui na internet agora, porque me fugiu o nome da Universidade Americana, que inclusive teve respaldo da Organização Mundial de Saúde, para uma pesquisa que fizeram com os alunos da Faculdade de Medicina. Duke. Acho que é isso mesmo. Começaram lá e depois expandiram para o mundo inteiro, porque eles queriam saber o que levava alguns alunos a embrenharem no mundo das drogas, da prostituição, embora alunos de medicina, e outros não. E depois de várias pesquisas, depois de descartar todas as possibilidades, não era questão cultural,
não era questão socioeconômica, não era questão de gênero, não era questão de etnia. Chegar à conclusão que todos aqueles jovens que, principalmente na segunda infância, tiveram a participação junto com seus pais em evangelização de qualquer que seja a religião, foram aqueles que, por volta dos 21, 22 anos, não se embrenhavam nesse mundo. Enquanto aqueles que não tiveram uma formação religiosa na segunda infância, foram justamente os que caíram nessa armadilha aí. Olha, obrigado, porque o seu programa é muito bom e conversar com você tem essa vantagem. Você é muito generoso com o entrevistado, né? Isso acaba de corroborar aquela primeira resposta que eu estava dando, essa resposta anterior que eu dei. Porque o que acontece é o seguinte: quando você se aproxima de práticas religiosas, independente da religião que você tem, você começa a ter um senso de continuidade, de preservação, de autoestima, que te impede de praticar, vamos dizer assim, o mal, né? Que te impele a praticar o bem. E aí você tem o livre-arbítrio. E aí quando você se vê naquela encruzilhada, para um lado, a droga, para outro lado, o caretão. Eu vou no caretão, não faço questão de estar na droga, não. Não, vamos, você é bobo, vamos para balada, vamos fazer isso. Não, eu prefiro viver sem drogas, eu prefiro viver... Então, essas escolhas estão embasadas lá atrás, quando a criança, o adolescente, observou o pai, observou a mãe, observou o mais velho, né, entendeu. E essa formação religiosa é importantíssima. Então, eu sou a favor que as crianças sejam levadas. A partir do momento que elas tiverem discernimento, elas escolhem ir. Por exemplo, a criança é criada na igreja católica. Quando ela faz seus 14, 15 anos, ela fala: papai, eu gosto muito de estar com você, eu gosto muito de ir na igreja com o senhor, mas eu queria ir no centro espírita. Vá, filho. Por quê? Porque no centro espírita, por exemplo, ele vai continuar ouvindo a palavra de Deus. Ele vai continuar vendo boas pessoas. Você não vê ninguém aqui que dá palestra que tem uma vida, como é que eu vou dizer para você, diametralmente oposta àquilo que se pratica aqui. O que a gente busca é essencialmente a coerência entre o que a gente fala e o que a gente faz. Porque é nessa coerência que começa um equilíbrio fantástico e especial para nós. Não adianta você só ser um bom religioso da boca para fora. Aí vai acabar em doença mesmo. Há mais de 160 anos, o Espiritismo alertava para a necessidade do perdão como profilaxia para diversas doenças e transtornos. Hoje, atualmente, melhor dizendo, a literatura científica mostra escalas de questionários que avaliam a disposição ao perdão e apontam que indivíduos que têm mais disposição a perdoar têm menor ocorrência de doença cardiovascular. Espiritualmente falando, Bandeira, como pode o perdão ou a falta dele ter tanto poder sobre o nosso organismo? Olha só, isso é fantástico, eu até arrepio. Eu me perdoe, ouvinte, me perdoe, Carvalho, eu não sei se é chinês ou se é árabe, mas que um ditado muito antigo que diz que o primeiro a perdoar é o mais beneficiado. E o benefício do perdão é o seguinte: perdoar não é esquecer. Perdoar não é você ir lá e... Esquecimento é questão de memória. Justamente. Perdoar é você parar de sentir raiva, sentimentos de vingança, antipatia por situações que tenham acontecido com algumas pessoas na sua vida. Então, por exemplo, o Carvalho bateu no meu carro, não quis bater... Todo respeito do Carvalho. Vou usar você que está aqui no meu lado. O Carvalho bateu no meu carro e não quis indenizar, não quis pagar. Eu fiquei com raiva dele. Nossa, mas espera aí, isso aqui está me fazendo mal. Eu fico com esse rancor guardado, eu fico com essa raiva guardada, eu fico com essa baixa energia, esse padrão vibratório de energia acumulado dentro de mim. Aí um belo dia eu encontro com o Carvalho e falo assim: Carvalho, você quer saber? Deixa isso para lá. Deixa isso para lá, tá? Desculpa eu ter te enchido o seu saco, desculpa, eu sei que você não quis bater, você não bateu. Aí vem o Carvalho e fala assim: Madeira, eu estava tão transtornado, eu estava tão preocupado, eu tinha tanta coisa para fazer, eu estava cansado, né? Desculpa, né? Não, tá desculpado. Está perdoado. Pronto. Esqueceram? Não. Perdoaram? Sim. Sim. E aí começa a se afastar esse padrão vibratório, esse padrão energético ruim, que vai dar espaço para que o padrão vibratório bom e a energia boa surja. É o que o André Luiz falou, o circuito fechado de pensamento. Justamente. Se você fica remoendo aquela raiva, aquela mágoa, isso te gera um desequilíbrio energético, entrando no campo que você falou das energias boas ou ruins. Eu sempre falo o seguinte: o pensamento
em relação ao nosso perispírito é como você passar um café no coador. Justamente. Imagina o Muito café bom. sendo o pensamento, o coador, o perispírito. Desce o líquido, fica a borra. Se os seus pensamentos são ruins, você emite ele para o cosmos. No entanto, aquela borra vai ficando no seu perispírito, Justamente. circulando, abastecendo as células perispirituais como o sangue abastece as células físicas, e uma hora encontrando uma dessas células, digamos assim, mais cansadinha, ela começa a se multiplicar de maneira desordenada, Tá feito e isso é a problema. definição de um Do tumor. câncer. Câncer. Carvalho, eu achei esplêndida a sua comparação, excepcional. E aí, Deus me deu o privilégio de ser pai. A minha filha hoje tem 23 anos. E uma vez ela estava diante de uma avaliação e ela estava preocupada. Eu falei assim, filha, vamos bater um papo? Pois não, pai, o que foi? Ficar nervosa vai te ajudar? Ah, pai, mas eu não consigo. Eu falei, tudo bem. Treine para conseguir. Você não consegue ainda. Ela parou, olhou. Você acha que eu consigo? Eu falei assim, eu tenho certeza que se você quiser, você vai conseguir diminuir esse nervosismo. Não vou falar que você vai abandonar ele todo, que vai acabar, não, mas que você vai melhorar, vai. E partindo disso é que vem o que eu vou falar para as pessoas. Não quer dizer que se afastar do nervosismo vai tirar tudo de nervosismo de você, mas vai fazer com que você sofra menos. Respire mais. A história da gastrite, né? Por que pessoas têm gastrite? O pessoal fala assim, não é gastrite nervosa, tem até o nome, gastrite nervosa. E quem é nervosa não é gastrite, é a pessoa. Justamente, a fisiopatologia da coisa está explicando. A pessoa está num padrão de ansiedade, de preocupação, de estresse, que não deixa a gastrite melhorar. Nós vivemos um momento onde o egoísmo ainda predomina, gerando desencontros, priorizando os interesses imediatistas e pessoais, principalmente em detrimento dos interesses coletivos. Este motivo seria, segundo Manuel Filomeno de Miranda, um dos que levaram a Covid-19 virar uma epidemia. Podemos comprovar isso ao observar que, infelizmente, muitas pessoas ainda parecem viver num universo paralelo, onde não existe pandemia. Insistindo em ficar aglomerado, fazendo festas, frequentando bares e etc. Seria, Bandeira, essas pessoas destituídas de espiritualidade ou elas estão apenas adormecidas em suas emoções mais nobres? Na verdade, quem sou eu para contestar Manuel Filomeno de Miranda? Mas eu me atrevo a trazer uma terceira via. Elas podem ser espíritos pouco evoluídos, sim, mas não necessariamente que estejam adormecidos. É aí que vem a minha terceira via. A minha esposa sempre fala que a gente está numa escola, e essa escola tem várias salas de aula. Então tem gente no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, tem gente na oitava série, tem gente no terceiro ano do segundo grau, né, no atual ensino médio, tem gente na faculdade. Então o grau evolutivo é de cada um. Quando a gente começa a observar o que Jesus ensinou, amai-vos uns aos outros, aí a gente começa a abrir mão desse egoísmo. O que está faltando é esse amor de um para o outro. O amor na forma de respeito, o amor na forma de educação, o amor na forma de entendimento, de paciência. Quando a gente trabalhou junto na prefeitura, numa das reuniões que a gente teve no início da pandemia, não sei se você se recorda, eu queria muito que as pessoas tivessem senhas para entrar em supermercado. E aí veio o problema. Não, mas aí vai tirar o direito de ir e vir das pessoas. E eu não sou autoridade para falar de direito de ir e vir. Porque se você coloca, por exemplo, seu estabelecimento comercial, 30 senhas, o 31º que chegar, aguarda alguém sair. Pronto, estava evitada a aglomeração, a gente ia ter muito menos disseminação. Não podemos implantar isso, mas se a gente parasse a pensar, era uma vitória sobre esse egoísmo. Não, mas eu estou com pressa, eu tenho que entrar agora. Aí alguém fala assim, pega a minha senha, pode entrar na minha frente. Mas aí as pessoas têm que buscar esse entendimento. E isso, eu falo por mim, eu não nasci perfeito. Nossa, como eu já errei. E aí cabe a gente entender o erro e se colocar de acordo com ele, né? No direito penal isso é a imputabilidade, né? Então eu tenho que entender o ilícito e me colocar contra esse ilícito. Muitas vezes as pessoas entendem, mas praticam egoísmo. Defendendo aí, Manuel Filomeno de Miranda, esse termo adormecido, fui eu que coloquei. Perdão. Porque quando a gente vai em Joana de Ângeles, ela diz da consciência de sono, aquelas pessoas que vivem para satisfazer apenas
o pescoço para baixo, Justamente. o estômago e o sexo. Uhum. Então elas chamam de consciência de sono, ou seja, Consciência estão adormecida. adormecidas nesse sentido. Entendi, perdão. Então, são essas pessoas. Elas, infelizmente, podem estar num padrão espiritual de evolução muito baixo, né? Aquelas pessoas muito rudimentares ainda, que estão tendo oportunidade nesse orbe, mas podem ser pessoas adormecidas, sim. Antes de continuar, vou mandar um abraço para os nossos ouvintes que estão participando. Eliane Regina, Daniela da Silva, Ana Paula Lima, Maiara, Adriana Vieira, Alessandria Santos, Neuza Barbosa, Irani Inácio, Eni Franco Carvalho, Natália, Mário Fachado Ribeiro, Edna Silva Lima, Regina, Maristela Prati, Ruth Carvalho, Má Alves, Peninha Cabral e Zilda Elias. O nosso abraço, o nosso muito obrigado por acompanhar e por estar participando do nosso programa. Eu queria dar uma boa tarde a todo mundo, em especial cumprimentar a dona Eni. Para um abraço. Minha mãe está presente. Obrigado, sempre. muito obrigado Beijo. pela presença da senhora. Um beijão para a senhora. Inclusive, fala no ar aí que você perguntou por ela. Perguntei, eu sempre pergunto, a gente se encontra, né? Você já me testemunha, eu sempre pergunto, gosto muito dela, né? Paciente muito, muito, muito especial. Gente finíssima. Segundo a doutrina espírita, a doença é um desequilíbrio que envolve toda a constituição do ser, espírito, perispírito e corpo físico. Correto. E não é instrumento de punição, mas sim de aprendizado. Mais recentemente, o Dr. Bezerra de Menezes e o próprio Manuel Filomeno de Miranda afirmaram que a Covid-19 só virou uma pandemia porque encontrou a humanidade uma condição psíquica muito frágil. Moralmente falando, seria uma condição psíquica muito frágil, moralmente falando. Seria a reforma íntima um dos principais objetivos dessa pandemia, no sentido de fazer a pessoa se melhorar, inclusive no egoísmo, na individualidade. Carvalho, eu acredito muito que bons projetos, boas iniciativas têm que ter um nome autoexplicativo. Quando a gente fala de reforma íntima, o nome já se explica, né? É uma reestruturação pessoal subjetiva muito íntima, né? Uma revalorização, uma reconstrução. E a pergunta é um dos motivos, não o motivo geral, né? Justamente. E a resposta também vem nessa seara. Um dos principais objetivos é sim essa reforma íntima, essa desconstrução daquele ser que vinha com vícios, com a falta das virtudes, com os maus hábitos, né? E a construção, a oportunidade da construção de um novo ser. E é interessante a gente observar que nas próprias redes sociais, a gente vê pessoas que, assim, normalmente em suas postagens, dificilmente falavam em Deus, e já estão colocando postagem assim, seja mais gentil, colabora com as pessoas, está todo mundo frágil, está assim, está assado. Acontece uma campanha de auxílio, elas começam a participar, ou seja, a dor realmente tem essa função de despertar a nossa espiritualidade. Psicologicamente falando, a dor é positiva. A dor é um sentimento que impele o ser humano a buscar melhoras. Eu coloco sempre que a dor ela é muito mais um alerta. Justamente. E aí, resultado, você falou da Sociedade Brasileira de Cardiologia, e a Sociedade Brasileira, como é que a Sociedade Brasileira de Cardiologia vai valorizar a religiosidade no paciente? Pergunta assim, seu fulano, o senhor tem alguma religião? Tenho. O senhor vai no culto? Eu só vou uma vez por semana, eu só vou uma vez a cada 15 dias. Aumenta a frequência, começa a ouvir mais, começa a procurar mais, começa a buscar mais. Então, por exemplo, esse é um exemplo que eu estou dando do que a sociedade brasileira prega. Então, quando a gente pega uma rede social que tem um alcance hoje estrondoso, né? E essas pessoas começam a observar outras pessoas, né, reconstruindo atitudes, sentimentos, valores, aí fala, por que não eu? E aí as coisas tendem a melhorar mesmo. A doutrina espírita, Bandeira, considera os conceitos de reencarnação e evolução como determinantes para a nossa saúde. Isso levou o nosso Chico a dizer que chegamos aqui como estávamos lá. Ou seja, que os pais só nos fornecem um enxoval e que nós voltamos para lá da mesma forma que estamos aqui. Em outras palavras, nós reencarnamos da mesma maneira que estávamos antes no plano espiritual. Sim. E nós voltamos para o plano espiritual da mesma maneira com que nós vivemos aqui. Nosso corpo, portanto, é moldado por nós mesmos, os espíritos que habitamos nele.
De que maneira nós podemos garantir essa saúde espiritual a fim de refletir na própria saúde física? Olha só, vou dar um exemplo prático e rápido. Tabagismo. Quando você nasce, quando você vem, né, não é porque o seu pai era tabagista, a sua mãe era tabagista, você vai herdar isso do tabagismo. Então, espiritualmente, você vem saudável, perfeito. E aí, num determinado momento, você tem a opção, não, eu não quero fumar. Eu quero preservar o meu corpo, eu quero preservar a minha saúde. E mesmo que você tenha começado a fumar, um belo dia você descobre lá, pô, tem 400 substâncias que fazem mal nisso aqui, esse troço dá câncer, esse troço faz mal. Eu não quero mais isso na minha vida. E aí você resolve, né, fazer essa mudança. Pronto. Então, resultado. Existem situações em que a gente vai passar, não tem jeito, né? O pessoal fala assim, porque Deus castiga. Não, Deus não castiga. Deus dá evolução para a gente dar a oportunidade da gente evoluir, da gente entender, da gente compreender, da gente melhorar. Então, na oportunidade anterior que eu tive, né, eu não aprendi nada, né? Eu continuei egoísta, eu continuei mal. Não, nessa vez agora eu já vou procurar melhorar. Eu já vou abandonar meu egoísmo, vou procurar entender melhor e ajudar outras pessoas. Aí, resultado, eu voltei um pouco melhor, eu evoluí. Então, se me for dada uma nova oportunidade, né, que eu tenha isso na minha cabeça, na minha mente, e busque sempre essa constante evolução. Diante de quê? Bons hábitos, boas escolhas, boas atitudes. E nem sempre a boa escolha é aquela que dá resultado imediato. Nem sempre a boa escolha é aquela que dá um resultado aparente. Muitas vezes a boa escolha que você faz nunca vai aparecer para ninguém, mas vai estar dentro do seu coração e da sua consciência. E aí você vai falar assim, nossa, há 40 anos atrás foi tão bom eu ter resolvido ficar junto da minha família. Pronto. Nossa, há 40 anos atrás ninguém sabia, mas eu parei de fumar, eu já fui tabagista e foi tão bom ter parado de fumar. Eu fico vendo na Covid agora, né, pessoas que ainda insistiam em fumar e começaram a ter o problema da doença e falaram, não, agora eu paro de fumar. Né? Eu estou sofrendo demais, porque o ar é de graça, cara. A gente respira desde o primeiro dia de vida até o último dia de vida e na maioria das vezes, nos 99% dos momentos, a gente não recorda que está respirando. Agora que eu falei, todo mundo vai pensar um pouquinho, mas daqui a pouco vai esquecer, é automático. E quando essa doença surge, ela surge de uma maneira muito forte, mostrando para as pessoas que a valorização e a ressignificância de muitas coisas simples é importantíssimo no nosso bem-estar, na nossa saúde, na construção daquele eu espiritual saudável. Infelizmente, o ser humano ainda aprende quando perde, né? Alguns têm essa evolução, né? São poucos, mas a maioria, infelizmente, só valoriza depois que perde. Você acha mesmo que nós, habitantes da Terra, sairemos diferentes dessa pandemia? Ô Carvalho, eu te respeito tanto, eu te admiro tanto, eu acho tão bom estar no seu programa, Claudinho, camarada. A Rádio Sintonia no Bem, né? Ela tem uma missão muito legal. Então eu quero pedir perdão pela resposta que eu vou dar. Tá? Eu vou fazer uma contextualização para dar a resposta. Eu estou quase com 60 anos e eu morei no Espírito Santo muitos anos, fiz minha faculdade lá em Vitória, em Vila Velha, né? Morava em Vila Velha e fiz a faculdade de Vitória. E todos os anos a gente via as chuvas, as enchentes e os deslizamentos de terra. Então, tem mais de 50 anos que só eu estou aqui na Terra vendo isso acontecer e repetir. Todo ano acontece enchente, terra, chuva, e o morro desabando e gente morrendo. Então, por mais otimista que seja, né, por mais que eu não acredite em Deus, eu sei de Deus, a crença ficou atrás, na verdade, na minha vida, hoje eu já tenho certezas. Infelizmente, muitos vão melhorar, mas não todos. A gente está tendo uma oportunidade fantástica em que muitos teimam em não enxergar como oportunidade. Muitos teimam em preservar atitudes ruins, antigas, arcaicas, errôneas, por egoísmo, por falta de procura, por falta de busca, por falta de consideração, por falta de respeito, por falta de amor próprio. Então, se o ser humano pudesse aproveitar essa oportunidade, eu queria responder assim, vamos sair muito melhor, Carvalho. A resposta que eu te dou, meu amigo, é assim, a oportunidade de sairmos melhores, todos estamos tendo. Eu tive um presente que, infelizmente, muitos amigos queridos não tiveram. Né? Segunda chance. Eu tive a terceira já, né? A terceira já. Dr. Carlos Eduardo, um amigo fantástico, cardiologista, defensor da SBC, né? Teve a Covid e, infelizmente, se encarnou, partiu. Cuidou de mim. O cara cuidou de mim. O cara era meu amigo, trabalhamos juntos na secretaria. O cara era mais novo que eu, mais forte que eu e, infelizmente, partiu. Então, o que eu falo?
Se eu estou tendo essa oportunidade, essa segunda chance, essa terceira chance, cabe a mim utilizá-la bem. Agora, aí que vai da consciência, do justamente, despertamento. Essa é a palavra. Esse despertar, eu gostaria que todos despertassem. Que todos falassem, não, vamos melhorar, vamos fazer um mundo melhor, vamos cuidar melhor do próximo. Né? Você não precisa dar tudo que você tem, não. Dá um pouco, ajuda um pouco, vai um pouco. Né? O que eu sempre falo, Bandeira, é que assim, Deus não ganha nada em nos ver acamados, doentes, travados. Ele nos quer amando. Justamente. Quando a doença, quando a enfermidade, ela cumpre o seu papel no sentido de curar a alma, no sentido de despertar a pessoa para o seu lado espiritual, ela perde o sentido. Não tem por que ela existir numa pessoa que aceita isso. Justamente. Eu nunca esqueço de uma passagem, e que eu até contei numa palestra recente. Eu não me lembro muito bem dela, porque eu era bem jovem quando ela desencarnou. É uma prima segunda, chamava Luzia Miranda, que segundo meu pai era uma pessoa assim, muito espiritualizada, muito religiosa, inclusive participou daquela velha guarda que fundou a nossa casa aqui, o Allan Kardec de Jataí. E com 30 e poucos anos, ela apresentou um câncer fulminante, questão de meses ela estava desencarnada. E ela teve um espírito de aceitação tão grande para aquilo, que os amigos e familiares que iam lá visitá-la, ao invés de consolar a ela que consolava eles. E ela desencarnou. Passado alguns anos, o Divaldo Franco teve em Jataí fazer uma conferência e ficou hospedado em casa. E eu me lembro que eu acordei com a conversa na cozinha, levantei de pijama, meu pai sempre foi muito carinhoso, você deve lembrar dele. Eu tinha lá meus 12 anos, e ele me puxou, sentei no colo dele, e o Divaldo estava bem de frente assim, eu lembro direitinho, como se fosse ontem, ele dizendo assim, adivinha, Eudes, quem esteve aqui em casa essa noite? Ele usou esse termo, meu pai tinha dado o quarto dele para o Divaldo dormir. Meu pai falou, não faço a menor ideia, falou Luzia Miranda, e o Divaldo nem sabia quem era. Aí ele ainda brincou, ela me chamou, era 2, 3 horas da manhã, olha se isso é a hora de despertar as pessoas. Ela sentou na cama e nós conversamos. E meu pai perguntou, como que ela está? Muito bem. Ela iluminou o quarto quando ela entrou. E um dos motivos dela estar bem foi justamente ela ter entendido o motivo da doença dela, a aceitação dela e a compreensão que aquela doença, na verdade, era uma limpeza da alma que ela necessitava e não uma punição divina, não uma dor. Carvalho, essa história que você conta, obrigado, fantástica. E aí tem mais uma coisa. Muitas vezes, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, amigos ouvintes. Mas ela morreu com 30 anos, ela tinha a vida inteira. Deus tem um excelente projeto para cada um de nós. E se o seu projeto for para acabar com 30, com 40, com 50, vai acabar. Muitas vezes a doença vem, como o Carvalho muito bem frisou, para evoluir, para purificar, para acabar de lapidar aquele espírito, mas também vem para ajudar outros espíritos. Olha a equipe médica que cuidou dela, olha a família que cuidou dela, olha esses amigos, esses parentes que iam lá e eram consolados por ela. Eles tiveram a oportunidade de aprender que nem tudo de ruim é só ruim. Tem limão? Vamos fazer limonada. Não é para ficar reclamando que o limão é azedo. Vamos fazer limonada, vamos aproveitar. Então, eu acho que todas as oportunidades devem ser valorizadas. Mas o Bandeira é muito otimista. Sou. Eu prefiro ver o copo sempre meio cheio. Porque se você começa a ver o copo meio vazio, aí o sentimento é ruim. Vamos afastar o que é ruim? Nosso programa chegou ao final. Cravado em cima da hora. Vamos de novo, ó. É bom que se diga que eu pulei umas 4 perguntas, portanto você ficou devendo. Tá bom. Espero que você volte na outra oportunidade para a gente terminar. Está aqui, está feito no ar, na presença de testemunhas. O compromisso. Tá? Faço registrado em cartório. É só você me avisar, igual você fez agora. Te agradeço muito. Me dá uma oportunidade de ter uns dias antes para programar. Meu amigo, vai ser um privilégio. Não vi a hora passar. Te agradeço o convite, agradeço o Claudinho. O que eu tenho a dizer? A oportunidade que eu estou tendo de estar aqui, de ser ouvido, de poder passar para essas pessoas, me faz bem. Isso é remédio. Sem dúvida nenhuma. Para todos nós. Olha que energia boa que a gente está recebendo. É verdade. Muito obrigado mais uma vez, Bandeira. Muito obrigado a você, ouvinte, que nos acompanhou, que participou. Eu convido a todos para que elevemos os pensamentos a Jesus e agradecemos por mais essa oportunidade de aprendizado.
Agradeçamos pela oportunidade da vida. Agradeçamos por mais uma quarta-feira estarmos aqui na carne, enquanto tantos que estiveram na semana passada, infelizmente, por um lado, retornaram ao plano espiritual. Rogamos ao Pai por todos esses, por seus familiares, e pedimos que ilumine a cada um desse planeta, para que possamos fazer dessa oportunidade de aprendizado a melhor de todas as nossas vidas. Muito obrigado. Louvamos a Deus, pelo nome do qual encerramos o programa dessa tarde. Que Jesus nos ilumine hoje e sempre, que assim seja, e muito obrigado. Que assim seja.